Bom, pessoal, então nós vamos resolver nossa primeira questão aqui da prova do ano passado, dando continuidade ao trabalho que já começou a ser feito pelo professor Vitor. A gente está aqui na questão 11 da prova do ano passado, de 2018, e ela fala justamente sobre a função exponencial. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Olha o que ela diz. A figura mostra um esboço do gráfico da função f de x igual a elevado a x, com a e b reais, sendo a maior que zero e diferente de 1, e b também diferente de zero. Então, o valor de f de 2 menos f de menos 2 é... Então, essa é a nossa pergunta. Quanto vale f de 2 menos f de menos 2? Então, inicialmente, vamos analisar o gráfico. Se você observar, no nosso gráfico aqui, a gente tem dois pontos que estão explícitos, que são esses dois pontos que estão aqui. Se você olhar esse nosso primeiro ponto que está aqui, ele tem coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 6. E esse ponto tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 3. Então, olha lá. Eu tenho um ponto aqui, menos 2, 6, e tenho o ponto 0, 3. São os dois primeiros pontos que eu tenho do gráfico ali em destaque. A partir desses dois pontos que a gente tem no gráfico, a gente vai obter, na lei da função, quais são os valores de a e b. Repara o seguinte, a questão está pedindo para eu calcular f de 2 menos f de menos 2. Se ela pede para eu calcular f de 2 menos f de menos 2, conhecendo a lei da função fica fácil. Para eu conhecer essa lei, basta eu descobrir quais são os valores de a e b. Daí a gente vai usar estas duas informações que estão aqui para calcular qual é o valor do a e do b. A partir do momento que eu achar o valor do a e do b, aí acabou. É só substituir na lei da função. Vamos lá? O fato do ponto menos 2, 6 pertencer ao gráfico da função, ele diz para mim que f de menos 2 é igual a 6. Certo? E ainda, o ponto 0, 3 também pertence ao gráfico da função. Ele pertencendo ao gráfico da função, eu posso dizer que f de 0 é igual a 3. Agora eu vou utilizar a minha função original que o exercício me forneceu para que eu possa, então, calcular esses valores de a e b que a gente está querendo. Lembrando que a nossa função tem a cara f de x igual a elevado a x mais b. Então, eu tenho que descobrir quais são esses valores de a e b agora. Então, agora que a gente já tem conhecimento dos pontos e qual o significado deles no gráfico, que a gente já viu aqui, que o f de 2 é igual a 6 e f de 0 é igual a 3, eu vou aplicar isso na função. Aí, a questão é a seguinte, você não tem obrigatoriedade de começar por nenhum deles. Você pode começar tanto pelo f de menos 2, quanto pelo f de 0. A questão é que se você começar pelo f de 0, vai tornar tudo um pouco mais fácil. Porque a elevado a 0 é sempre igual a 1. Então a gente vai começar por ele. Dá uma olhada aqui, ó. F de 0 é igual. Substituindo na lei da função x por 0, a gente vai ter a elevado a 0 mais b. O que vai dar pra gente 1 mais b. Esse é o valor de f de 0, que a gente já sabe de antemão que ele vale 3. Se a gente já sabe que esse valor é igual a 3, o que eu posso fazer agora? Eu tenho que b mais 1 é igual a 3. Logo, b igual a 2. E com isso, eu já resolvi metade do meu problema. Eu já conheço aqui agora uma parte da minha lei. Daí agora eu vou usar o meu outro ponto, o f de menos 2 igual a 6. Seguindo a mesma lógica, eu vou ter um pouco mais de trabalho por conta dos cálculos, mas a essência é a mesma. Vamos lá. F de menos 2 é a elevado a menos 2 mais b. Como eu sei que a elevado a menos 2 é 1 sobre a ao quadrado, visto que quando você tem um expoente negativo você pode inverter a base e colocar o expoente positivo, eu posso reescrever isso aqui dessa maneira. Só que agora o b, eu não preciso mais de manter ele como incógnita. Eu já sei o valor dele. Ele vale 2. Então isso aqui igual a mais 2. Essa expressão que está aparecendo aqui agora, eu vou pegar ela e vou igualar ela ao valor que eu tenho aqui, que é exatamente 6. Com isso, montando aqui a equação, eu tenho 1 sobre a ao quadrado mais 2 igual a 6. Vou pegar esse 2 que está do lado esquerdo, passar subtraindo para o outro lado, vou ter que 1 sobre a ao quadrado é igual a 4. Resolvendo isso daqui,
a gente passa a ter que a ao quadrado é igual a 1/4, e aí o a ele seria mais ou menos a raiz de 1/4, que seria mais ou menos meio. Mas como a gente sabe que o a tem que ser um cara positivo, o a então é igual a meio. Agora que a gente já tem a lei da função, visto que eu descobri quais são os coeficientes a e b, eu posso voltar lá onde o exercício me pediu. Ele tinha me perguntado qual era o valor de f de 2 menos f de menos 2. Então a gente vai voltar lá em cima agora para a gente poder terminar de calcular o exercício. A gente já encontrou que o a é igual a meio e o b é igual a 2. Então se a gente voltar lá na nossa função original, ele tinha perguntado isso aqui para a gente. Vamos lembrar aqui agora. A minha função não é mais a elevado a x mais b. Agora eu já sei os valores de a e de b. Então eu posso reescrever essa função. F de x é igual a meio elevado a x mais 2. Eu tenho aqui a minha função. E aí eu posso calcular o valor de f de 2 e o valor de f de menos 2 para em seguida subtrair um do outro. Tá certo? Se a gente continuar aqui então, f de 2 vai ser meio elevado a 2 mais 2. Fazendo os cálculos aqui de uma maneira bem objetiva, isso vai dar 1/4 mais 2. 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. Como 1/4 vale 0,25, isso aqui então é 2,25, que é o valor do f de 2. Faz a mesma coisa agora para o f de menos 2. F de menos 2 vai ser meio elevado a menos 2 mais 2. Agora vai ter um facilitador para a gente, porque não vai ter mais a fração. Porque como o nosso expoente aqui é negativo, é menos 2, eu vou inverter a base. Com isso eu vou ficar com 2 ao quadrado mais 2. Então eu vou ter 4 mais 2, que é 6. Como resultado final, o que eu tenho que fazer agora é o f de 2 menos o f de menos 2. É só fazer esse valor menos esse. Você pode reparar que os nossos gabaritos estão todos representados na forma de fração, mas não é problema nenhum para nós. Se você quer trabalhar com decimal durante todo o processo, sem problemas. Basta subtrair um do outro aqui agora. 2,25 menos 6. O equivalente aqui em fração a menos 15/4. Ok? Essa aqui é a nossa primeira questão da prova da SPSEC lá do ano passado.